Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 17, parte 2. Quem está acompanhando sabe que o livro ele tem várias histórias, né? Ele vai contando as histórias dos pacientes dele. Então agora o título é assim: O assassino aprendeu a se perdoar. Arthur, há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo terrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobrira que a vítima estava tendo um caso com a sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e os surpreendera em flagrante. E, num acesso de fúria, atirara no homem, matando-o. O sistema judiciário foi leniente. É isso mesmo que tem aqui. Cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e emigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com 3 lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividades em que tinha a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas, mas aparentemente nada disso o ajudava. Após todos esses anos, ele continuava a culpar-se pelo que acontecera. Após ouvir a história, expliquei que, segundo a ciência, todas as células do nosso corpo são renovadas a cada 11 meses, tanto física quanto psicologicamente. Ele não era mais o mesmo homem que cometera o homicídio, que acontecera muitos anos antes. Além disso, ele evidentemente se transformara tanto mental quanto espiritualmente. Nesse momento, transbordava de amor e boa vontade para com a comunidade. A pessoa que cometera aquele crime anos atrás estava morta, mental e espiritualmente. Recusando-se a perdoar, ele condenava um inocente. A explicação produziu um efeito profundo. Disse-me ele que se sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado da sua mente e compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Agora eu vou ler o trecho da Bíblia que tem essa verdade. Eu estou segurando o microfone aí, tá esquisito aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que ele fala aqui não é muito diferente de quem acompanha ali os ensinamentos do Hélio Couto, né? O que é bem diferente de quando a gente vai para as religiões, né? Porque para as religiões tem que, de alguma forma, isso tem que ser pago, né? Tem que pagar por esse crime, pagar por esse pecado que foi cometido, e ali você vai pagar nessa vida e nas outras, se não tiver pago o suficiente. E já quando você começa a estudar a mecânica quântica, fala que quando você comete um ato como esse, né, ou como qualquer outro, um ato que não seja bom, você agrega a antimatéria. Mas, em momento algum, a física quântica diz que essa antimatéria não tem jeito para sair de você, que você tem que vir outra encarnação e que você tem que sofrer, sofrer e sofrer para pagar. Expiar pode ser sim uma forma de pagamento, mas não necessariamente, porque você pode pagar através de bons atos. Se você cometer bons atos com as pessoas, com o próximo, aquela antimatéria ela vai se dissipando. Então, se você for bom, cada vez que você tem uma atitude boa, cada vez que você faz uma coisa boa, vai sim se dissipando aquela antimatéria que estava agregada em você. Então, não necessariamente você precisa ficar sofrendo. E aí, ele já era um outro homem, ele era um homem bom para a sociedade, para as pessoas, para a família. Ele era um homem renovado. Mas ele estava se culpando o tempo inteiro, então ele estava o quê? Ele estava maltratando um inocente, porque agora ele já não era o mesmo. E aí quem também está nesse caminho do despertar sabe, né? Que em uma só vida a gente pode ser várias pessoas. Com certeza, eu não sou a mesma que eu era há 10 anos atrás. Com certeza eu não sou a mesma que eu era há 5 anos atrás.
E com certeza daqui a um ano eu não serei a mesma que eu sou hoje. Então, assim, tem coisas que a gente já fez que eu não estou minimizando um homicídio, claro, né? Mas tem coisas que a gente faz, né, que já fez tudo mais, que merecem ser esquecidas. Mas esquecidas não sem a pessoa ter o arrependimento. A pessoa tem que se arrepender, obviamente, e procurar melhorar. Nesse caso aqui específico do livro, ele mudou. Ele era um outro ser, com outras atitudes. Quantas pessoas por aí não passam a vida inteira de sofrimento e acabam, às vezes, em depressão também por conta de viver no passado, por coisas que não se perdoaram, né, gente? Vamos lá, próximo tema. Críticas não podem feri-lo sem o seu consentimento. Uma professora primária chamada Ramona procurou-me após uma palestra. Disse-me que recentemente fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega lhe enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que Ramona falara rápido demais, engolira as palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza. Ramona ficou magoada e furiosa. Sentiu grande raiva da colega e na escola procurou evitar qualquer contato com ela. Quando a interroguei, Ramona reconheceu que merecia muitas das críticas. Não tinha experiência em falar para adultos. Antes sentira-se nervosa e depois feliz por ter acabado a aprovação. Esse era o motivo por que ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar. Por não correr. Vou ler de novo, ficou confuso. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar por não correr. Quando simplesmente andar já era uma fação extraordinária. Ou seja, para ela fazer ali aquela palestra já era muita coisa, porque ela não tinha um costume de jeito nenhum, né? Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que a sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituíra, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar nesse particular e matriculou-se em um curso de oratória oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. Aqui fica aquela coisa, né? Tudo sempre é para um bem maior. Tudo. Então, se você souber fazer dos limões uma limonada, você vai pegar a crítica e vai se melhorar. Na verdade, fugindo até do contexto do livro, né? Mas partindo mais para a cocriação. Ela estava, de certa forma, insegura e a outra pessoa foi apenas o espelho dela, mostrando aonde ela tem que melhorar. Então, sim, quando alguém faz ali uma crítica com a gente, se a gente conseguir ter essa maturidade suficiente, é para agradecer. Que a pessoa está mostrando algo que é interno e que às vezes a gente não consegue ver. Como ser compassivo? Mas e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Neste caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação ou no conteúdo, perturbara os preconceitos ou superstições ou crenças sectárias mesquinhas da autora do bilhete. O problema nesse caso não seria seu, mas da colega que o escrevera. Aí, como eu sou aquariana, eu não sou obrigada a concordar, porque eu vejo por um outro ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, era algo interno dela que refletia no externo, porque quando a gente começa a estudar a lei da atração, a gente começa a perceber que tudo é reflexo, tudo é espelho. Então, eu discordo desse ponto de vista. Tomara que ele não fique sabendo. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar pela paz, harmonia e a compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores dos nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os pensamentos que nos perturbam ou nos incomodam. Ou seja, ficar chateado é uma escolha.